É, bom, então, psicanálise no Brasil, na Argentina, né, porque é, tem digamos assim, o sucesso que tem comparado com outros países onde ela aparentemente está em crise ou em declínio. Aí, mais uma vez, nós não podemos generalizar, né? É, um fator importante, eu acho, é no aspecto médico da psicanálise, o paramédico, semimédico, do qual nós falávamos antes, nos Estados Unidos em especial, onde a psicanálise foi associada sempre, né, à medicina, inclusive sendo proibida a sua prática a não médicos em quase todos os estados americanos, inclusive Nova York e Califórnia, os principais centros, né? Isso fez com que a psicanálise ficasse associada à psiquiatria, né? E as caricaturas do New Yorker, por exemplo, né, que mostram o psicanalista e tal, ele é o shrink, né, o que encolhe cabeças, com os Givaro, né? E num certo momento, no fim dos anos 40, 50, início dos 60, por aí, em que psicanálise era praticamente sinônimo de psiquiatria. Todo psiquiatra queria, ao tratar os seus pacientes, como não havia medicamentos e outras técnicas propriamente médicas, né, tirando uma ou outra, lobotomia, choque elétrico, etc., o trabalho psiquiátrico se fazia por meio da psicanálise. Consequentemente, quando a psiquiatria apareceu, né, com os medicamentos que nós conhecemos hoje, ansiolíticos, neurolépticos, etc., etc., antidepressivos e por aí vai, e que são eficazes em certa medida e para certas situações, a psicanálise foi cobrada quanto à sua eficácia médica. Né? Vocês curam menos, mais caro, mais demorado e menos permanente do que esses daí. Então, vocês não são maus médicos. Eu só posso dizer bem feito para os analistas americanos, né, que caíram na esparrela de achar que a medicina era o gênero do qual a psicanálise é uma espécie. Né? Mas isso faz... então, diante do surgimento de terapias cognitivas, enfim, uma série de coisas que são muitas vezes interessantes e outras vezes são de uma ingenuidade desconcertante, uma regressão ao organicismo, né, do qual se falava no final do século XIX, né, e do qual justamente a psicanálise é uma emancipação. O relógio do Hegel deu uma volta de 360 graus e voltou ao ponto inicial, em que hoje se discute, né, em certos meios, como por exemplo uma entrevista lamentável do Dr. Ivan Esquerdo, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas nessa declaração foi particularmente infeliz, né, dizendo que ele é um cientista onde está o inconsciente, me mostra o inconsciente. A minha resposta era nas suas palavras, por exemplo. Né? Mas se eu tivesse lá, mas não. Ele diz então, né, que ele estuda localizações cerebrais e que, portanto, ele é um cientista, ele quer, né, coisas materiais. Era exatamente aquilo, né, a versão contemporânea de dizer que a consciência ou a mente é um epifenômeno do cérebro. Exatamente. Então, nós voltamos ao estado de 1880 com a arrogância, a pretensão, né, e a empáfia, né, próprias do nosso tempo. Né? Isso acontece, então, nos Estados Unidos e na medida em que a medicina americana é, de longe, a melhor e de ponta no mundo, globalmente, né, isso tem uma influência tremenda nos outros países, especialmente no Brasil, que do ponto de vista médico, segue a orientação americana muito mais do que a europeia ou de outros países. Né? Na França, a situação... Na Inglaterra, a psicanálise sempre foi uma ilha, né, absolutamente minoritária por uma série de motivos sociológicos, né, bem estudados pelos ingleses mesmos, e que fizeram com que ela tivesse muito, embora grande influência no panorama psicanalítico mundial. Londres é uma das capitais da psicanálise, a sede da IPA, por exemplo, né? Por motivos históricos, foi para lá que a família Freud se mudou depois da guerra, foi o único país que sobrou, tirando a França, né, depois da guerra, como sede da psicanálise na Europa, devido ao nazismo e à imigração dos analistas
centro-europeus. A psicanálise francesa naquele momento era muito pouco forte, tinha algumas dezenas de indivíduos envolvidos com isso, e a Inglaterra, como recebeu alguns desses imigrantes, inclusive a própria família Freud, Anna Freud, e outros, Melanie Klein e tal, e se tornou o centro da psicanálise pós-guerra, junto com os Estados Unidos. A Elisabeth Roudinesco, historiadora da psicanálise, chama isso de a conquista do Oeste, né, o deslocamento para o Ocidente do centro de gravidade da psicanálise. Na França, né, o apogeu da psicanálise se deu depois da guerra. Anos 50, 60, 70, né, 80, essa geração que gravitou em torno do Lacan, né, e às vezes o seguiu, durante um certo tempo o seguiu, mas depois acabou se afastando, na sua maioria, né, dele e criando a sua própria obra de grande originalidade, sempre em nome próprio. Isso é um aspecto que eu venho estudando de perto, né, no meu interesse por história da psicanálise, e que diz respeito ao que se chama, eu descobri recentemente, a geração de 1924, a classe de 1924, como a classe de serviço militar. Né? Em 1924 nasceram, ou em torno, né, Laplanche, André Green, Pontalis, Conrad Stein, Joyce McDougall, Pierre Olagnier e François Perrier. São 7, os 7 anões, a gente pode dizer. E a Branca de Neve é o Lacan, é claro. Né? Então, todos esses indivíduos, vindos de vários horizontes, têm a sua formação psicanalítica ocorrendo nos anos 50, que é o momento da grande efervescência, né, dessa renovação trazida pelo Lacan, com o retorno ao Freud, com as inovações que ele trouxe para a teoria e para a prática psicanalítica. A ideia de que era preciso voltar ao Freud, lê-lo e entender o que ele dizia e com isso formar o seu próprio pensamento psicanalítico é uma faca de dois gumes. O Lacan fez isso de uma certa forma. Mas ele dizia, você também, um pouco, voltando à questão protestante, um pouco como Lutero, leia a Bíblia você mesmo. A Bíblia são os escritos do Freud, né? Leia Freud, né? Tem que ler Freud, com originalidade, com inteligência, com verve, com criatividade, como eu estou fazendo. E esses alunos seguiram essa consigna e se deram conta de que a maneira como o Lacan estava lendo Freud levava ao lacanismo e não à recuperação do sentido, digamos assim, fundamental dessa obra fundadora, né? Então, cada um foi fazer isso por sua própria conta. E o resultado são sistemas, ou visões, pelo menos, da psicanálise, muito originais, muito diferentes uns dos outros, e que formam o centro, digamos assim, da psicanálise latina, escrita em francês e divulgada em espanhol e português, contemporânea. Então, quando você vai hoje em dia estudar psicanálise contemporânea, você vai estudar quem? Laplanche, Pontalis, André Green, Conrad Stein, Serge Widermann, François Perrier, Pierre Olagnier, essa turma, né, que se formou, da maneira que eu estou resumindo, que chegou à maturidade, grosso modo, na década de 70, todas as suas obras príncipes desses autores são publicadas essencialmente em 1970 a 75, mais ou menos. Na França, portanto, uma geração chega à maturidade e começa a falar com a sua própria voz. Né? Bom, essa gente morreu, com exceção de um ou outro, que é uma Pierre Olagnier que se foi mais cedo, o Pierre Fédidat, todos eles morreram na casa dos 90 anos, agora há poucos tempos, 2012, 13, 14. Então, eles escreveram durante 40 anos. Claro, como Freud, que escreveu de 1890 e poucos a 1939, quando morreu. Né? Então, a extensão dessa obra, o número de vezes em que foram chamados a falar em colóquios, congressos, escrever artigos, torna a obra desses indivíduos numerosa. Claro que a grande repetição, uma certa dose, porque os princípios você não pode inventar uma ideia nova, o Nietzsche dizia, você não pode ter ideias novas com hora marcada, né? Razão pela qual eu não gostava de dar aula na faculdade. Né? Então, essa geração desenvolveu um interesse grande, resumidamente, pelas formas não neuróticas
de funcionamento, com exceção do Conrad Stein, que é um caso à parte, né? Mas Pierre Lanier com a psicose, o André Green com os borderlines, Joyce McDougall com o que ela chama de neossexualidades, etc., etc., né? O foco se voltou para as formas, eu diria, extraneuróticas do funcionamento mental, as organizações não neuróticas. E isso daí produziu conceitos inovadores, eventualmente técnicas de trabalho inovadoras, reflexões sobre a posição do analista, sobre o que é a subjetividade, etc., também inovadoras, né? Bom, essa geração na França brilhou no final do século, no último terço do século XX. Vai levar 50 anos para surgir outra. Né? Não tem, você não pode, é um pouco como, sei lá, na música clássica, entendeu? Você tem, não sei, no romantismo, você tem um núcleo duro de criadores e depois um período de refluxo, né, em que as pessoas estão assimilando essas invenções. Então, na França, eu acho que junto com a invasão da psiquiatria americana, etc., né, da qual os analistas franceses se queixam também, tem um fato de que essa geração que eu acabo de descrever tem um brilho tão estelar, a galáxia é tão incomparavelmente incomparável com o que veio antes, com o que veio depois, com o que tinha ao lado, que a vivência de agora é de que nós estamos num tempo de refluxo, portanto de declínio. Essa introdução aí um pouco sobre o que se passa fora da América Latina me parece importante porque a psicanálise, tanto na Argentina como no Brasil, no Uruguai, enfim, países latino-americanos, ela não é uma planta autóctone, né? Ela foi trazida da Europa por processos diversos, enfim, segundo cada local, mas sempre, num primeiro momento, manifestando uma grande influência do pensamento, no caso argentino e brasileiro e uruguaio, no caso do pensamento kleiniano, né, da escola kleiniana, que foi predominante nos primeiros 25 anos, sei lá, da psicanálise, tanto no Brasil como na Argentina, do ponto de vista de influência doutrinal. Né, modo de praticar análise e etc. Isso, como a Argentina nos anos 40 era um país mais ou menos uns 300 anos na frente do Brasil em termos de civilização em geral, né, isso se manifestou na Argentina logo de saída como uma liderança no cenário latino-americano. Pouco depois da guerra, houve na Argentina um grande congresso internacional de psiquiatria organizado pelos psicanalistas que com a finalidade de mostrar mesmo a novidade que era essa organização psicanalítica argentina e é onde brilharam o Angel Garma, Raskowski, Pichon Rivière, enfim, os diferentes líderes, digamos assim, tenores da psicanálise na Argentina, e não havia nada parecido no Brasil. A implantação da psicanálise no Brasil seguiu outros caminhos e ficou muito mais restrita do que na Argentina. Me foi dito por colegas argentinos do SEDES, quando eu perguntei por que justamente dessa popularidade da psicanálise na Argentina, né, que isso teria a ver, entre outros fatores, com a implantação pelo regime peronista, né, do atendimento médico por meio de sindicatos. Ou seja, fazia parte do projeto político peronista ter um forte apoio na classe trabalhadora, operária, etc., né? E uma implantação de um sistema de sindicatos, né? E que oferecessem serviços aos seus associados, entre os quais os de saúde e entre esses serviços de saúde também os de saúde psicológica, de atendimento psicológico. Portanto, havia uma quantidade muito grande de postos de trabalho, havia uma tradição ou melhor, uma oferta de formação de pessoal na universidade, por meio das cadeiras de biologia, de psicologia, pilotadas por psicanalistas. Então, assim como nos Estados Unidos psiquiatria virou sinônimo de psicanálise, na Argentina psicologia virou sinônimo de psicanálise, né? Estudar psicologia era, de certa forma, estudar psicanálise. Tanto do ponto de vista de
conteúdo, como do ponto de vista de práticas. Então, você junta a fome com a vontade de comer, né? Um grupo brilhante de professores, um volume enorme de alunos, muitos deles talentosos, e oportunidade de emprego e prática para esses alunos que se formam junto à população em geral. O resultado é o que um amigo meu chamado Luiz Hornstein, na Argentina, chamava de estado de pré-transferência, né? Que vigorava na população em relação à psicanálise. Todo mundo sabia o que encontrar, né? A ponto de depois, né, na época da ditadura, a repressão se exercer sobre os psicanalistas, porque se supunha que eles detinham os segredos dos montoneiros e etc., né? E um monte de gente fazia análise, pessoas de classe média, coisa que não era o caso no Brasil, onde a análise era uma coisa muito mais elitista, porque custava muito mais caro do que... e era exclusivamente uma profissão liberal, não era nada bancado pelo poder público, enfim, associado, né? Eu dou um exemplo disso, onde foi há tempos atrás um congresso no Peru, e uma das mesas mais interessantes foi sobre a representação social da psicanálise em vários países, né? No Peru e na Argentina. Aí veio um grupo de argentinos que trouxe para essa mesa redonda uma projeção de slides, de caricaturas que apareciam na imprensa argentina sobre psicanalistas, muito engraçadas, né? E mostrando justamente esse grau de familiaridade, né? E aí uma das mais deliciosas, é difícil, eu não sei como traduzir isso em português, mas isso em espanhol tem graça, né? Uma mulher que está deitada no divã, atrás de um analista com um bloquinho indefectível, né? E aí a mulher diz assim: Doctor, eu sei que você quer que eu haga um lapso, pero não le voy a dar este busto. Não vou dar, não vou te oferecer esse busto barra gusto, né? Não vou te dar esse prazer, não tem como traduzir isso em português. Bom, que isso seja uma caricatura que sai no jornal e que, obviamente, vai ser compreendida pela população, o trocadilho, a posição deitada, indica justamente um grau de penetração, né, na população, enfim, né, das pessoas que têm acesso a esse desenho, se isso aparecesse não no Peru, por exemplo, ninguém ia entender nada dessa piada, né? A mulher deitada no divã, não lhe vou dar este busto, o que significa isso? Bom, né? Ou seja, momentos diferentes de penetração da psicanálise no tecido social e no imaginário. Agora, por que do sucesso da psicanálise? No Brasil, na Argentina eu acho que não sou a pessoa mais indicada para falar, né? Porque a minha informação é muito fragmentada e superficial. Mas no caso do Brasil, né, a psicanálise conviveu durante os primeiros, talvez 20, 25 anos, a primeira geração dos pioneiros, né, que começa a trabalhar depois da guerra, no começo dos anos 50, quando a Sociedade de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., deixam de ser study groups e passam a ser sociedades reconhecidas como sociedades de psicanálise com direito à formação, transmissão da psicanálise pela sociedade, pela Associação Internacional. Isso ocorre em 50, 51, 52, por aí, e com, portanto, membros dessas sociedades que são didatas e podem formar outros analistas e por aí vai, né? Então, são sociedades de pleno direito, digamos, dentro do sistema da IPA. Essa geração, então, vai atuar, grosso modo, até os anos 70, de maneira indisputada, pouco aberta. É um grupo muito pouco numeroso de pessoas. Tem meia dúzia de sociedades e círculos psicanalíticos no país: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, grandes capitais. Cada uma dessas associações tem algumas dezenas de membros no máximo, então estamos falando no total, sei lá, de 500 pessoas, né, que atendem talvez 8.000 pacientes, né, ou seja, uma gota d'água no oceano, né? Sem nenhuma relevância na cultura nacional. Muito embora, né, vários analistas tenham procurado, por meio de jornais, por exemplo, participando nas colunas
de consulta sentimental das revistas femininas e programas de rádio, etc., né? Pontualmente, contribuir para a ilustração, informação sexual, sobre sexualidade, sobre sentimentos, emoções, etc. Mas é muito pouco. Não se pode falar que a psicanálise tem uma influência na cultura brasileira nesse momento. Isso muda um pouco com a introdução, com a formação, a oficialização dos cursos de psicologia no Brasil, que ocorre em 1960. E para onde o modelo argentino é, de certa forma, importado, né? Porque agora tem cursos de psicologia. De início, sobretudo em São Paulo, esses cursos são, para dar esses cursos, são contratados psicanalistas, um pouco como na Argentina, seja brasileiros, seja argentinos que fazem a ponte aérea e vêm fazer aqui formação, seminários, grupos de estudo e por aí vai, né? O que foi uma coisa muito comum de acontecer nos anos 70, por aí. Desafiando um pouco, né, a hegemonia desse kleinismo, que depois de 2 décadas se torna um pouco ossificado, um pouco estereotipado, né? Isso ocorre simultaneamente no Brasil, na Argentina e no Uruguai, né? Nós temos, na revista Percurso foi feito um livro de entrevistas, contendo as entrevistas mais interessantes que nós publicamos em 30 anos de existência, e várias delas são com psicanalistas latino-americanos. E numa delas, Marcelo Vinhar, que é um analista argentino conhecido, na sua entrevista fala justamente disso, né, de um certo kleinismo estereotipado que vigorava quando ele e a sua geração começam a questionar isso, né, seja a partir da crítica feita pelos lacanianos a esse establishment, né, da psicanálise, seja a partir no Brasil, das terapias ditas alternativas. Quando eu tinha 25 anos de idade, procurava-se terapia, ninguém ia fazer psicanálise. A psicanálise era coisa para milionários, né? 4 vezes por semana, não sei o quê, coisa. A gente ia fazer terapias 1 vez por semana, de base analítica ou de base corporal, reichiana, grupo. Ou seja, a psicanálise era francamente minoritária entre a classe média ilustrada, estudantil, etc., né, que buscava ajuda psicológica para as suas dificuldades, né. O Cérvulo Figueira estudou esse fenômeno muito bem nos anos 70, num livro que se chama Os Bastidores da Psicanálise, né, e onde ele fala de vários movimentos, inclusive devidos à urbanização, quer dizer, o que ele chamava de classe média disparametrada, né? E que diante da industrialização do Brasil, que começa nos anos 50 e nos anos 70, então já está avançada o suficiente para produzir experiências de subjetividade novas, né? Com a relação entre industrialização e experiência da subjetividade, justamente a entrada do país na sociedade de consumo, em certa medida, em certas classes sociais, das quais eu estava falando antes. Para concluir, então, né, nos anos 70 ocorre no Brasil, né, de um lado, a chegada do lacanismo, né, por razões de expansão cultural e comercial, digamos assim, né, desse produto francês de exportação que se chama cultura, né, por meio da Argentina, primeiro, Massota, né, e depois no Brasil, com a volta ao Brasil de gente, sobretudo, formada em Louvain, na Universidade Belga de Louvain, que era um centro de difusão do lacanismo e uma universidade ligada aos jesuítas. Passa por aí também. Isso acontece em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, volta o Jurandir, por exemplo, volta o Joel Birman e outros, né, que fizeram a sua formação na França, no começo dos anos 80, isso, né, ou seja, vindo do universo francês, chega um movimento de renovação crítico em relação ao establishment. Isso é importante reter. Do outro lado, é a diáspora argentina, que coincide com esse movimento sem ter de início nada a ver com ele, né? A barbárie militar na Argentina, a partir de 76, se volta também contra os analistas, né? Emigração em massa, né? Uma renovação da diáspora
não deixa de lembrar, né, devido à qualidade desses imigrantes e ao papel fecundante que eles têm nos lugares onde se instalaram, lembra o que aconteceu com a psicanálise alemã, húngara e austríaca na época do nazismo. É uma mesma coisa. Né? Lá eles foram para a Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, etc. Aqui os argentinos, né, vieram participar, por exemplo, da fundação do SEDES em São Paulo e se instalaram um pouco em toda parte, né, Curitiba, Godino, por exemplo, Rio Grande do Sul, Vitória, Salvador, Emílio Rodrigues, Ceará, bom, né? Um monte, onde você vai tinha o psicanalista argentino, que podia ou não ser lacaniano o mesmo, né, mas os dois contribuindo para trazer uma psicanálise mais arejada, mais comprometida com o social, como se chamava na Argentina de movimento de saúde mental, né? E que tinha uma responsabilidade política mais acentuada, digamos assim, e tal. Né? Então, isso vai fazer com que essa hegemonia kleiniana seja questionada, né, de fora e de dentro da própria IPA. Né? A isso se soma um terceiro elemento, que é uma das poucas coisas que tem continuidade nesse país de memória tão curta, e que é o apoio fornecido pelo governo federal às instituições de pós-graduação, que é a atividade da CAPES, e o apoio fornecido inicialmente só em São Paulo pela FAPESP, né, que é uma organização de fomento à pesquisa, fundada nos anos 57, e que comemora agora 60 anos em breve de atividade, ganhou o prêmio de melhor organização de fomento à pesquisa do mundo, alguns anos atrás, deixa longe o CNS, o National Endowment for the Arts e outras congêneres, pelo fato de que, por lei, dispõe de 1% do ICMS arrecadado no estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, a USP, as 3 universidades estaduais de São Paulo, juntas, recebem 8,5% desse mesmo ICMS arrecadado, vai para as universidades. Todas, com seus milhares de professores, alunos. A FAPESP recebe 1%. Né? E é aplicado com inteligência e lisura, o resultado é que 80% da pesquisa científica no Brasil se faz no estado de São Paulo. Né? Campi por toda parte, apoio a bolsas, etc. Então, dinheiro, né, competência, e uma coisa vai aumentando e potencializando a outra. Então, o resultado desses movimentos de apoio, quer dizer, de políticas públicas de incentivo à pesquisa, à inovação, etc., também beneficiaram a psicanálise, fazendo com que a psicanálise entrasse, sobretudo, no campo da pós-graduação, o que gerou teses, publicação de teses, fundação de uma editora, Escuta, em 1988, quer dizer, estamos avançando, né? O resultado desses movimentos todos é a formação de uma massa crítica, em escala muito maior do que na geração anterior, tá claro? Então, essa massa crítica precisa de livros para ler, revistas para assinar, congressos para ir, pacientes recomendados, supervisões para fazer. Há uma multiplicação, digamos assim, em progressão geométrica, né? E, consequentemente, uma difusão pelo tecido social. Analistas começam a escrever no jornal, hoje em dia, uma das colunas mais lidas do Brasil é do Contábil Caligares na Folha. Né? Então, o efeito combinado dessas coisas, umas sobre as outras, né, produz ondas de choque, né, que tornam, hoje em dia, o Brasil um país de grande vitalidade psicanalítica. Né? Com uma pluralidade que, ao que me contam, é maior do que na Argentina, nesse momento, onde o império do lacanismo é praticamente incontestado. Né? Bom, o economista brasileiro Caio Prado Júnior dizia que a monocultura é a base do subdesenvolvimento, né? Se referindo ao açúcar, ao café. E a monocultura lacaniana, certamente, se isso é verdade, será a base do subdesenvolvimento da psicanálise argentina, né, daqui a alguns anos, não por ser lacaniana, mas por ser monocultura. Quer dizer, voltamos, a história dá voltas, né? Havia o predomínio inconteste da ortodoxia kleiniana 50 anos atrás, 60 anos atrás. Crítica, mudança, revolução, papapá, bom, rei morto, rei posto, sobe a ortodoxia lacaniana, que é tão ortodoxa quanto a anterior, claro, e que certamente será questionada de alguma forma, né, espero eu, por movimentos de crítica, de contestação, etc.,
que vão surgir. No Brasil não é assim, pelo menos não nos principais centros, né? Nos centros menos desenvolvidos, como Salvador, por exemplo, você vai num congresso, etc., né? Na mesa de livros só tem, né, 110% dos livros são de tendência lacaniana. Em São Paulo, no Rio, isso é mais matizado, porque tem uma produção autóctone mais consistente, né? Então, focos dessa produção são muito a pós-graduação, USP e PUC, né, que produzem 80% dos livros de psicanálise publicados nesse país no momento. No Rio, algumas universidades, como a FRJ, o Instituto de Medicina Social, enfim, algumas poucas organizações. Eu tenho a impressão de que a produção publicada, pelo menos a que chega aqui em São Paulo, é em um volume menor, talvez eu me engane, não sei. Mas, de qualquer maneira, também tem material de excelente qualidade, enfim, um nível absolutamente análogo. E a psicanálise brasileira hoje não deve absolutamente nada a nenhuma das que eu conheço, e eu leio algumas línguas, as línguas que a psicanálise fala eu leio, né? Inglês, francês, espanhol, italiano e alemão, português, né? Então, não tem nada parecido no mundo, por exemplo, né, meu conhecimento, com essa série da Casa do Psicólogo, dirigida pelo Flávio Ferraz, que é a coleção de psicopatologia. Não tem nada parecido no mundo. 85, 90, 100 livros que cobrem da histeria, anomia, sei lá, todas as possibilidades, inúmeros textos, né, excelentes, de altíssimo nível, a grande maioria, outros menos, claro, né, curva de Gauss nem sempre ela é um sino, né, mas ela é acentuadamente para a direita no caso desse material, né, muitos livros são ótimos, originais, bem escritos, consistentes, né, e todos juntos. Então, a biblioteca em cima tem uma prateleira com todos aqueles livrinhos de capa de lombada preta, né, escritos por pessoas no Brasil, né, e com uma qualidade frequentemente excelente, e que todos juntos se potencializam. Claro, é uma espécie de crescege da psicopatologia que eu só conheço em português. Que isso seja possível, sem nenhum ufanismo estúpido, né? Que isso seja possível, que tenha sido possível escrever esses livros, uma editora publicá-los, as pessoas comprarem, né? Esse circuito se repor ao longo de mais ou menos 20 anos, sei lá, bons 15 anos que já existe essa coleção ou mais, né? É indício de uma vitalidade da produção psicanalítica inquestionável, né? Da mesma forma, né, embora seja difícil aos jovens começarem a prática da psicanálise, porque é um círculo quadrado, você precisa gastar muito dinheiro para a formação e tem poucos pacientes, que pagam pouco e vêm poucas vezes por semana. Então, ou a mamãe ajuda, né, ou o papai ajuda, ou você tem outro emprego, etc. E alguns caem fora do mercado mesmo. Mas a grande maioria acaba conseguindo fechar a equação e, a partir de um certo momento, o consultório ou o seu trabalho clínico, onde for, numa instituição, etc., deslancha, né? Então, há uma mudança, isso sim, no número de sessões que as pessoas fazem. Isso é uma coisa claramente que contrasta com a época que eu comecei a trabalhar nos anos 80. Né? Ali era mais ou menos óbvio que psicanálise se fazia 3 vezes por semana. Né? O camarada vinha te procurar para 3 vezes por semana. Hoje em dia, no meu consultório, eu tenho diversos pacientes que vêm 1 vez por semana, né? Outros vêm 2 vezes por semana e poucos vêm 3 vezes por semana.